Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, do nosso Pai. Bom, eu venho aqui fazer mais esse vídeo e quero falar a respeito sobre as bodas, a parábola do nosso Messias, né? Que falou sobre as bodas. Observe que sempre as parábolas dele ele fala muito a respeito do reino do nosso Pai, né? E vamos ler aqui então o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então esse certo rei aqui, que é o nosso Pai, ele celebrou as bodas, uma festa, provavelmente de casamento, do seu filho, do nosso rei, do nosso Messias, porque somos a igreja, a mulher virgem. Nós casamos com o nosso Messias. Por isso que está escrito que o homem deixará pai e mãe e unirá-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas espiritualmente falando, o nosso Messias deixou seu pai no reino dos céus, nasceu de uma virgem, uma mulher, deixou ela também e uniu-se à igreja da época, os 12 apóstolos, os nossos irmãos, nossos antepassados, e esse casamento foi feito. O que nos resta agora é só as bodas. Só que essas bodas é só para os salvos, a igreja sem mácula, que se adornou já, está se adornando, se preparando, dia após dia, para o encontro do nosso homem, nosso rei, nosso Messias. No verso 4, no verso 3, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Qual servos que nosso Pai enviou? Os nossos irmãos antepassados, os profetas. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, ficou preocupado com as coisas desse mundo, essa terra miserável, esse mundo jaz no maligno. Verso 6, e os outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram. Nosso Pai enviou 24 profetas no Antigo Testamento, mais conhecido como os 24 anciãos. Eles já estão lá no reino do nosso Pai. O apóstolo João viu eles em espírito quando foi transportado em Apocalipse. E todos esses profetas aí verdadeiros, não esses falsos profetas aí, Moisés, Elias, Eliseu, Abraão, Isaac, Jacó, essa turma aí que só matava e oferecia sacrifícios a Baal, que colocaram na Bíblia para nos enganar. Mas através do Espírito do nosso Pai, ninguém nos engana mais. E esses profetas aí, eles foram mortos, porque eles só falavam a verdade. Não tinha medo, não eram covardes. Eles não eram desse mundo, só vieram para resgate mesmo. No verso 6, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Nosso Pai enviava de madrugada os seus profetas para falar a verdade,
para ensinar. Mas eles mataram todos. E o rei, tendo notícia disso, escolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, quando está falando aqui que o rei, o nosso pai, enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade, não está dizendo que destruir os homicidas é matar, é destruir as obras más, falando a verdade, e incendiou a sua cidade. Incendiou com fogo, a palavra de fogo. Esse fogo aqui é a palavra do nosso Pai, a justiça, a verdade. No 8, então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E quando nosso Pai enviou esse exército aqui, os seus exércitos, ou seja, dando a entender no dia de hoje, os 144 mil selados de Apocalipse 14:4, é o exército do nosso Pai que está nessa terra, os 4 cantos do mundo. E as 2 testemunhas estão pregando a verdade, estão sendo odiados por muitos, pelos religiosos e por todos aqueles que amam e praticam a injustiça, que odeiam a verdade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrares. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Os 144 mil estão entregando o convite de casamento. Estão chamando todos, bons e maus. No verso 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, aos anjos: amarrai-vos de pés e mãos, levai-os e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E os religiosos, infelizmente, acham que são eles. Mas para pensar, irmãos, 80%, 90% das pessoas estão no sistema religioso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos estão fora. Para você se tornar uma igreja, uma mulher virgem, você não tem que estar no sistema. Esse sistema religioso aí só veio para matar, roubar e destruir. Não procede do nosso Pai. No 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. O que são vestes nupciais, irmão? Você já está preparando a sua? Vamos ler Apocalipse, capítulo 16, no verso 15. Diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua nudez. Então, se a pessoa tiver sem essas vestes, ela está nu. Mas vestes, vamos analisar mais algum texto, né? Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado aqueles que se lavaram as suas vestes.
no sangue do Cordeiro, na palavra, nos ensinamentos do nosso Messias. Só que tem que praticar, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Pouca gente entende isso, mas acredito que os irmãos que estão assistindo esse momento, esse vídeo, sabem do que eu estou falando. Agora Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. Está vendo esse casamento aí que foi feito? Só basta se preparar suas vestes. O casamento foi feito. Se preparam, se limpa, desliga desse mundo, nasce de novo, aprende como uma criança, sai do sistema religioso e aprende tudo de novo. Tudo que eles ensinam é totalmente contra, é totalmente ao contrário. No verso 8, Apocalipse 19:8, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos, ou seja, são as obras justas dos escolhidos. Pratiquem a justiça, se espelha no nosso Pai. A partir do momento que você nasce de novo, você quer se alimentar da palavra dia após dia, do pão da vida, e quer partir com os irmãos. Isso é amor ao próximo. No 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a festas, o jantar da festa do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras do Pai. Não é aquela santa ceia que os religiosos praticam, esses rituais de mitra, meus irmãos. Ela vai acontecer ainda, essa ceia, esse jantar, esta festa. O casamento foi selado, por isso está escrito, quando o homem deixou pai e mãe e uniu-se a sua mulher, que é o nosso Messias. Diz mais embaixo, continuando o texto, está lá em Mateus, se não me engano no capítulo 19, diz assim, porque o que o Pai uniu, homem nenhum separa. Você acha que o nosso Messias estava falando físico? Você acha que ele estava falando de um homem e uma mulher física? Não, meus irmãos. O nosso Messias, ele sempre falava no espiritual. O sistema na época dos religiosos, eles interpretam físico, até nos dias de hoje. Bem-aventurados, Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes desses que são chamados. Lembra? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Além de você ser chamado, você tem que se limpar. Você tem que nascer de novo. Nós não somos o dono da razão. Nós estamos preparando dia após dia para esse encontro com o nosso homem, com o nosso mestre, o nosso Salvador. Apocalipse capítulo 3, no verso 5, também diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, às pessoas. Então, meus irmãos, se preparem, é tempo de preparação. Está escrito em Daniel, no capítulo 12, no verso 9. Dá uma conferida antes, é o 9, o 10 ali.
muitos serão purificados, embranquecidos, provados e lapidados. Mas os ímpios procederão impiamente, mas os sábios entenderão. Então, meus irmãos, seja prudente, seja sábio, se alimenta da verdade, se alimenta do pão da vida, que é a Escritura, o ensinamento do Messias. Enterra o velho homem, a velha mulher, nasce de novo. Quando o Messias foi ter um encontro, o Nicodemos teve um encontro com o Messias, ele era um líder religioso, Nicodemos, um dos principais ainda da época. E o que o Messias disse para ele? O Messias disse: Nicodemos, tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode herdar o reino do Pai. A água é a palavra. Efésios 5:26 diz que seja purificado mediante a palavra. Seja lavado na palavra. Aprende tudo de novo. Nem como eu disse, quando os religiosos eles ensinam ao contrário, eles falam que Moisés, aquele filho da serpente, Moisés era a própria serpente. Quando Moisés tirou aquele povo de Israel do Egito, ali ele escolheu o povo dele, aquela serpente de Moisés. E o povo fala que era o povo de Deus, aquele de Israel. Mas foram eles que matou todo mundo. Mataram os profetas. Mataram o nosso Messias. Mataram os nossos irmãos apóstolos e muitos outros discípulos. Eles matam até hoje. Esse sistema religioso aí, ó, fica ensinando Moisés. Se vocês chegarem lá no reino do nosso Pai, acreditando que Moisés era do Pai, vocês vão ter surpresa. Vocês vão ter muita surpresa. E o nosso Pai não vai ter misericórdia mais não. O tempo da preparação, de ser limpado e lavado é agora. Os 144 mil selados, as duas testemunhas, estão nessa terra, agora, nos 4 cantos. Estão ensinando a verdade. Diz em Apocalipse 14:5 que em suas bocas não foi achado mentira, nem mácula. Eles são irrepreensíveis diante do trono do nosso Pai. Eles foram comprados dessa terra miserável, para falar a verdade, irmãos. Alô? Eles foram comprados. Dona Maria. Então, irmãos, analisem aí os textos Aqui. e se preparem. A hora é agora. Ficam na paz do nosso Messias. Assim é. Até a próxima. Até.